trouxeram a Bíblia, por gentileza, abra ela comigo. Epístola de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Glória a Deus. Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nós achamos aí? Acha para nós lermos juntos em nome de Jesus. Desde já eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez na presença dEle para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Quero aqui agradecer ao nosso pastor Josinaldo, ao pastor Silvio, suas famílias, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Louvar a Deus por todos vocês que estão aqui nessa noite e que emprestarão os vossos ouvidos para ouvir um pouquinho daquilo que Deus gerou dentro do meu coração. Louvar a Deus pela vida da minha esposa e das minhas filhas que estão aqui comigo nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Quem achou diz amém. Amém. Só a primeira frase, e diz assim: para isso sois chamados. Só isso. Fecha a Bíblia, por gentileza. Coloque na cadeira um minutinho só. Pega na mão desse crente bonito e cheiroso que está do seu lado aí. Glória a Deus. Aleluia. Com alegria na presença do Senhor. Olha para ele, olha para ela, que esse sorriso encantador que você tem. Glória a Deus. Aleluia. A irmã ali falou misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que você olhasse para esses olhos verdes, esses olhos azuis que está do seu lado aí. Olha aí. Gostaria que você falasse com força para ele, para ela. Olha para ele, olha para ela e diz assim: para isso sois chamado. Glória a Deus. A igreja orou pela minha vida. E assim de bom grado eu quero orar pela vida da igreja em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, ó Deus, que veio neste dia de chuva, de frio, ó Deus, que adorar o teu santo nome. Ó Deus, que eu me coloco, ó Deus querido, debaixo da tua presença. Ó Deus, que reconhecendo que eu nada sei, que eu nada posso, que eu nada consigo sem a tua presença, ó Pai. Como em todas as minhas orações, assim eu oro mais uma noite, Senhor. Ó Deus querido, me colocando como instrumento nas tuas mãos. Se de corda, se de sopro, eu não sei, mas me pega nessa noite e faz o seu melhor som sobre este lugar. Quebra os grilhões, arranca as correntes, todo impedimento que há nesta vida, deste homem, desta mulher, desta família, que nesta noite caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que aquele que entrou aqui sem sentir a tua presença, ó Deus, que através desta oração comece a sentir a tua presença. Que aquele que está triste, o Senhor traga alegria. Que aquele que está angustiado, o Senhor Deus, que traga, Deus Todo-Poderoso, felicidade. Ó Deus, que eu só sei de uma coisa, que a tua presença está sobre este ambiente. E não importa se é um culto de terça, de domingo, ó Deus, que não qualquer outro dia. Ó Deus, que o importante é que a tua presença está neste lugar. E aonde a tua presença está, Senhor, alguma coisa acontece. Então rasga o céu sobre a nossa vida, rasga os nossos corações na tua presença. Senhor Deus, essa é a minha oração nessa noite, sentindo a tua presença. Continua conosco, Senhor, fale conosco, ó Pai, passeie no nosso meio, nos nossos corações. É isso que eu te peço, te engrandeço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Gente lá diz daí, deixa Deus te usar, tá bom? Vai bem devagarzinho e vamos ver aquilo que Deus ele tem para nós aqui. Você vai me acompanhando. Se a gente for bem devagarzinho, você fica devagarzinho. A gente começa a dar uns glória a Deus, você dá um lugar aí. Se a sua mão dá cãibra aí. Glórias a Deus. Eu me sinto nessa noite totalmente confortável de pregar aquilo que Deus gerou dentro do meu coração.
São poucas vezes que eu entro dentro de um culto e eu consigo contar nos dedos. Poucas vezes que eu entrei dentro de um culto e Deus não confirmou aquilo que Ele tinha falado ao meu coração. Acho que umas 3, 4 vezes entrei em algumas igrejas tribuladas. Não sei se você conhece alguma por aí. E Deus não confirmou aquilo que Deus tinha gerado no meu coração. Mas a maioria das vezes, toda vez que eu entro dentro de um culto, Deus Ele confirma aquilo que Ele gerou dentro do meu coração. É uma intimidade minha e dele. Me sinto então confortável nessa noite, porque eu sei que o que eu vou falar aqui está debaixo do céu. Eu sei que quem veio era para vir, quem não veio não era para vir. Eu só sei que você está aqui. Deus marcou esse dia, esse horário e esse culto para falar comigo e com você. Alguém crê nisso? Pode parecer só mais um culto. Talvez você veio só para mais um culto. Mas pode ser hoje o dia que Deus mude a sua história e transforme a sua vida em nome de Jesus. Eu estava esperando uma resposta de Deus até a irmã cantar o louvor aqui, que nós fomos chamados para viver coisas maiores. O tema desta pregação é: para isso sois chamados. Nós somos chamados. A palavra chamado significa aquele que se chama, aquele que é convocado, aquele que é designado. A palavra chamado significa aquele que é convocado, aquele que se chama, aquele que é designado. Isso é o significado da palavra. Entenda aqui comigo. Nós estamos em um mês, nós estamos no mês da Copa. Bem verdade que nós vimos aí muitas convocações das seleções. Eles foram chamados para realizar algo naquele momento. A palavra chamado é exatamente isso, é aquele que é convocado, aquele que é designado, aquele que se chama para algo. A verdade é que todos nós que estamos aqui somos chamados. Já parou para prestar atenção na criança quando a mãe engravida de um bebê? Ela às vezes nem sabe o nome, nem sabe o sexo, se é homem ou se é mulher, mas já coloca a mão na barriga e começa a dizer: se for menina, vai chamar Maria, se for menino, vai chamar José. A criança nem desenvolveu, nem sabe o sexo da criança ainda, só que ela já colocou o nome. Se for menino, é esse, se for menina, é aquele. Quando descobre o sexo, então se define. Se for menina, começa a chamar. Repare, a criança ainda está no ventre e a mãe e o pai já começam a chamar ela. É muito interessante. Nem nasceu ainda, mas o pai e a mãe já estão chamando a criança pelo nome. A criança nasce, a criança vai crescendo e a mãe e o pai vai chamando a criança pelo nome. É muito interessante. Entra dentro disso aqui comigo. A criança nem sabe entender ainda, mas a mãe e o pai chamam pelo nome. A criança nem sabe entender ainda, mas o pai e a mãe chamam pelo nome. A criança vai crescendo e de tanto ouvir a mãe e o pai chamando, começa a aprender que aquele é o seu nome. A criança cresce e a mãe e o pai vai chamando e a criança vai entendendo. A criança vai aprendendo a ouvir a voz da mãe e do pai. É muito interessante isso daqui, alguém já está entendendo. A criança, ela nasce sem entender nada e os pais vai chamando. Ao crescer, ela começa a ouvir e a entender que é a mãe e o pai que está chamando ela. A criança cresce e quando faz bagunça, é chamada a atenção. Quem aqui nunca chamou a atenção de uma criança? A criança cresce, vira um adolescente, um jovem. Na escola é chamado até a diretoria. Se for crente, é para falar meus parabéns. Se for desviado, é para dar bronca e levar bilhete. Todos somos chamados em algum momento. Às vezes quando vimos alguém na rua do outro lado, chamamos fulano, ciclano. Aprendemos a chamar. Todos nós chamamos.
Todos nós somos chamados. Mas trazendo isso para dentro da igreja e para dentro do mundo espiritual, bem verdade é que somos chamados em um chamado universal. Todos nós que estamos aqui somos chamados para pregar o Evangelho. Jesus disse: ide e anunciai o Evangelho. Todos que estamos aqui, seja pastor, seja obreiro, seja o que canta, seja o que não canta, seja o que rege, seja o que limpa a igreja, todos somos chamados para pregar o Evangelho. Hoje em dia se costuma dizer que só quem prega é o pregador, só quem prega é o pastor, só quem prega é o evangelista. Não, você pode ter 12 anos ou 99, o céu te chamou para pregar o Evangelho. Você pode saber falar bem ou falar tudo errado, mas o céu te chamou para pregar o Evangelho. Você pode saber todas as linguísticas da matéria de português e pode falar tudo errado gaguejando, mas o céu te chamou para pregar. Você pode ter todo o conhecimento, você pode ter teologia, você pode ter toda a faculdade, ou pode não ter nada, ter trabalhado na roça, crescido debaixo de um sofrimento, mas o céu te escolheu para pregar a palavra de Deus. O céu está olhando e dizendo: eu não quero saber se você tem anel de formatura, se você tem um diploma pendurado na parede, eu te escolhi para pregar a minha palavra. Por isso que quando você está lá na roda da sua família, a palavra de Deus arde no seu coração e Deus dizendo: fala. Por isso que quando você está no ponto de ônibus, a palavra de Deus arde no seu coração. Quando você entra dentro de um carro, quando você entra dentro do ônibus, a palavra de Deus arde no seu coração, porque Ele te chamou para pregar. Só que tem gente que fica: ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não prego igual o pastor. Ah, mas eu não prego igual a fulana. Ah, mas eu não prego igual a missionária. Deus está dizendo: eu vou te usar do teu jeito, porque não foi o homem que te escolheu. Eu vou melhorar. Quando o homem escolhe, dá errado. Quando o homem te unge, dá errado. Quando o homem te coloca no cargo, dá errado. Quando o homem te separa para algo, dá errado. Agora, quando Deus te escolhe, tá para nascer na terra aquele que Deus apostou e não deu certo. Eu vim pregar a palavra profética. Então levanta a mão para receber. Deus vai te usar 2 vezes mais na tua casa, no teu emprego, na tua rua, com a vizinha do lado da tua casa. Se prepara, há uma unção profética nessa noite. Levanta a mão para receber, pelo amor de Deus. Há dons espirituais, há uma unção do céu. O céu te escolheu e vai te usar. Todos nós temos esse chamado. É o chamado universal. Todos são chamados para pregar. Bem verdade que existe o chamado específico. Existe. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo vai dizer que uns foram chamados para pastores evangelistas. Cada um foi chamado para uma coisa em uma área determinada. Olhando para dentro da igreja, um foi chamado para dirigir, o outro para auxiliar, o outro para tocar a bateria, o outro para tocar o teclado, o outro para mexer no som, a outra para ser líder, o outro para ficar na porta, o outro para recolher a oferta. Todos temos um chamado específico. Deus te chamou para aquilo. É muito interessante porque tem gente que quer fazer aquilo que não foi chamado. E eu posso dizer uma coisa para você: tudo vai dar errado quando você tentar fazer aquilo que não é o seu chamado. Nada vai fluir se você não fizer aquilo para que você foi chamado. Não adianta. Você vai bater cabeça na parede se você continuar fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. Se rege, mas não foi chamado para reger, não adianta, vai dar tudo errado. Se canta, mas quer pregar, não adianta, não vai pregar, vai dar tudo errado. Continue cantando. Agora, se você prega e você quer cantar e não vai dar certo, Deus te chamou para pregar. Cada um aqui tem um chamado específico. Deus te chamou para aquilo. Então
cabeça hoje, pare de olhar para baixo. Foi o céu que te escolheu. É massa, é lindo. Se o céu te escolheu para cuidar da criança, cuide das crianças. Se o céu te escolheu para limpar a igreja, limpa a igreja. Se o céu te escolheu para evangelizar na rua, evangeliza na rua. Se o céu te escolheu para entrar nos lares e fazer campanha, vá para os lares fazer campanha. Se o céu te escolheu para adorar, adore, mas faça aquilo que o céu te escolheu. Remite, Ramaraçá. Não tenta fugir do que Ele escolheu para você. Não. Você vai quebrar a cara quantas vezes para entender que o que Ele te chamou é aquilo. Talvez você olhe, mas pode ser difícil, mas pode ser complicado, mas eu não tenho recurso. Deus não quer saber nada disso. Ele te chamou para algo específico. Todos nós somos chamados para algo específico. Não tem como. Nós olhamos para Jesus, o chamado de Jesus. Ele foi chamado para um monte de coisas. Jesus foi chamado para evangelizar. Jesus foi chamado para curar. Jesus foi chamado para libertar, para dar vista aos cegos. Ele foi chamado para expulsar os demônios, para libertar os cativos e oprimidos. Ele foi chamado para ensinar, foi chamado para fazer milagres, foi chamado para pregar o reino de Deus. Jesus foi chamado para um monte de coisas. Ele foi chamado para diversas coisas. Só que bem verdade, meus pastores, que existe um chamado que é o maior chamado de Jesus, que se chama o chamado da salvação. Ele podia ter curado, podia ter pregado, podia ter expulsado demônio, mas se não tivesse cumprido aquilo que ele veio para cumprir, não ia adiantar. Ele podia ter sido o maior profeta que fez muitos milagres, mas se não tivesse cumprido com seu propósito, não tinha adiantado. O maior chamado de Jesus é o chamado da salvação. Poderia eu aqui falar sobre cada chamado. O chamado de ensinar, muito lindo, essencial para uma igreja crescer. O chamado de oração, o chamado de milagres, o chamado de cura. Poderia falar de muitos aqui. Só quero falar só desses dois nessa noite. O chamado da salvação. Jesus carregava consigo dois chamados. Primeiro, o da salvação. E segundo, o chamado do sofrimento. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: Jesus foi chamado para sofrer. Jesus tinha o chamado da salvação. E Jesus tinha o chamado do sofrimento. Ele foi chamado para sofrer. Quem é que está aqui nessa noite, que viveu só alegria na sua vida? Levanta a mão que eu quero te conhecer. Tem alguém aqui que viveu só felicidades e alegrias na sua vida? Não. Todos nós que estamos aqui sofremos em algum momento da nossa vida. Todos nós que estamos aqui sofremos em algum período da nossa vida. Eu me lembro de uma história de uma criança. Presta bem atenção. Essa criança tinha 9 meses de idade. E o seu pai foi preso porque estava dando carona para os amigos assaltar. E o pai foi preso. E a criança tinha 9 meses de idade. A criança passou dos 9 meses de idade até os 6 anos de idade sem o pai. A criança começou a sofrer. E algumas vezes a criança subia em cima do capô do carro e lembrava que o pai dirigia o carro. E chorava dizendo: cadê o meu pai? Subia em cima do sofá
E o sofá ficava molhado de tantas lágrimas que a criança chorava. 4, 5 anos de idade. Porque o pai estava preso. Essa criança dos 9 meses aos 6 anos de idade teve que ficar visitando o pai na cadeia com a mãe. Mais de 8, 9 horas de viagem para o interior de São Paulo. Ficou visitando. Tendo que entrar dentro da cadeia o lugar de revista, ter que tirar a roupa da mãe, tirar a roupa da criança, para ver se não estava com droga. Essa criança começou a sofrer. Só que o seu pai saiu da cadeia. A sua mãe e o seu pai se ajuntaram em uma casa. Começaram a viver como um casal feliz. Só que de repente o diabo entrou dentro dessa família. Houve uma briga. Um pegou a faca para o outro e quis se matar. O marido foi embora. E a criança novamente ficou sem o pai. Passou algum tempo, a criança tinha que estudar. Só podia estudar numa escola muito boa, que era perto da casa do pai. Lá vai a criança agora ficar sem a mãe. Começar a morar com o pai. Morando com o pai, morando com a avó. E essa criança sem a mãe, chorando e sofrendo. Na escola boa e bonita, foi crescendo. E foi crescendo, mas a saudade sempre apertava, porque vivia longe da mãe. Às vezes ao final de semana ia visitar a mãe, mas foi sofrendo. Morava com o pai, morava com a avó e morava com o avô. O pai começou a se envolver no mundão. Começou a fazer todas as coisas, pegar uma aqui, pegar outra ali, e foi embora. A criança acabou ficando só com a avó e com o avô. A ausência do pai, embora ele estivesse perto, mas não cuidava. Conhece algum pai desse jeito? Que às vezes está perto, mas não está nem aí. A criança fica com a avó e com o avô. A criança sofre. Consegue imaginar o sofrimento dessa criança? Ela fica com a avó e com o avô. Só que o diabo entra dentro desse casamento da avó e do avô. A avó e o avô eram pastores de igreja. O diabo entra dentro desse casamento e acaba com esse casamento. O avô vai embora para o estado do norte. A avó fica sozinha. E a criança sofrendo. E a criança sofre. A avó, que era do ciclo de oração. A avó, que era líder das irmãs, agora está abrindo uma doceria. E da doceria vira um bar. E do bar começa a beber. E o forró come solto lá. E a criança, que já não é mais criança, já está na fase de ser adolescente, tem que ver a avó todas as noites chegar em casa bêbada, fechando o bar e indo para casa. O vô com outra mulher em outro estado. A mãe de um lado, o pai de outro, e a criança sozinha, sofrendo. Esse sofrimento vai ter um alívio quando essa criança ela entra dentro de uma igreja e ela ouve falar de um que salva, de um que liberta, de um que batiza com o Espírito Santo, de um que sara as dores feridas do passado, de um que ainda cura as enfermidades. Ela ouve a última palavra dele: quem quer aceitar Jesus? Aquele jovem sai do banco correndo até a frente, pastores, levanta a mão e começa a chorar. Pastor, parecia que tudo começaria a melhorar. Parecia, irmão, que tudo começaria a melhorar. Até a própria família olhar para aquele jovem e dizer: pai, sua família não quer mais saber da mãe, né? Não quer mais saber de passear com o pai, né? Só quer ficar na igreja. É de domingo a domingo, é consagração, é vigília, é monte. Não quer saber mais de ninguém. Seu fanático tá ficando doido de tanto ir para a igreja. Tudo parecia que ia melhorar. Só que ele começa a sofrer de novo. Só que havia um chamado sobre a vida dele.
pastor. Ele nem tinha cargo, mas ele já começa a ficar na porta. Ele já começa a ser o terceiro líder dos jovens. Ele começa a orar, a jejuar. Deus começa a levantar ele na palavra para pregar a palavra. Parece que tudo vai melhorar, mas daqui a pouco o pastor chamava ele para pregar. Hoje você vai pregar, jovem. E o jovem passou todo alegre. Eu vou pregar hoje. Ele corria até os líderes e falava assim para os líderes da mocidade: hoje eu vou pregar, o pastor me escolheu. Quando chegava a noite, ele estava lá para pregar, mas os seus próprios líderes não iam para ver ele pregar, porque tinha inveja dele, porque ele não era ninguém, mas Deus já usava ele. Ele foi crescendo no ministério, foi ganhando cargos e cargos no ministério, até um dia que ele errou. E aí todo mundo apontou para ele. Porque às vezes você pode acertar 1000 vezes, mas se você errou uma, acabou para você. Os irmãos que oravam com ele na consagração, agora denunciaram ele para a polícia. O pastor espalhou para todo mundo a vida dele. Parecia que o sofrimento ia acabar, mas ficou cada vez pior. Queriam matar ele, queriam destruir ele. Tudo de ruim queriam fazer. Já imaginou? Os irmãos que você comia pizza todo final de semana, agora estão falando da sua vida nas redes sociais. Esse jovem sofreu e sofreu. Muito sofrimento. Por que eu estou contando essa história? Que é só para você entender que na vida você vai sofrer. Jesus sofreu. Todos aqueles que foram chamados por Deus sofreu. Ei, Adão e Eva, no começo do Gênesis, já sofreram. Tiveram que ver um filho matar o outro. Imagina o sofrimento dela. Acordar todos os dias e ver os 2 filhos, mas de repente no outro dia que acorda, um está morto e o outro foge para muito distante. Imagina a dor daquela mãe. Deus chama José, só que os seus próprios irmãos lhe vendem. Imagina o sofrimento de José. Quando tudo parecia que ia melhorar, a mulher de Potifar fala dele, ele vai para dentro da prisão, começa a sofrer. Quando parecia que ia melhorar, que ele revela os sonhos, aquele que saiu nem lembrou dele, ele continua a sofrer. Por que não falar de Davi? Escolhido, ungido por Samuel, no meio de toda a família, mas continuou a sofrer. Foi para a guerra, ganhou guerra, matou gigante, e o rei, que tinha coroa na cabeça, começou a se preocupar com um jovem que estava crescendo. E o jovem, Davi, começa a sofrer perseguição. Me mostra uma Bíblia que não sofreu. Até o próprio Jesus, que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sofreu. Do primeiro minuto até o último minuto, sofreu. Ele poderia ter nascido no melhor berço, mas foi para a estalagem. Nasceu em um lugar que não era normal criança nascer. Sofreu. Você conhece de Bíblia? Vem comigo. Mandaram matar todas as crianças. Está sofrendo perseguição. Jesus cresce, 30 anos de idade, começa seu ministério, começa a pregar, e a Bíblia vai dizer que os fariseus começam a perseguir ele. Querem tacar pedra para ele morrer. Ele começa a sofrer. Jesus
começa a sofrer. Ele sofre. Na sua própria terra, em Nazaré, ele sofre perseguição. Ele começa a sofrer por todos os lados. Nos seus últimos dias de vida, colocam uma coroa de espinho em sua cabeça, dão 39 chibatadas nele, mais de 467 furos no seu corpo, todo ensanguentado, pegando uma cruz e sofrendo. Para não bastar todo esse sofrimento, os seus amigos e discípulos lhe deixaram. Um lhe vendeu, o outro negou. O sofrimento. Jesus sofreu do começo ao final. Jesus sofreu. Eu quero que essa palavra nessa noite entre no teu coração, para que você entenda que você não está livre de passar por nada. Você sofreu até aqui, e eu poderia usar como os pregadores por aí, sofreu até hoje, mas acabou. Mas eu não posso falar isso. Você sofreu e vai continuar sofrendo. Vai, pregador, vai. Que decepção. Não, calma. Você sofreu, está sofrendo, no futuro vai sofrer. E aonde está o bom disso? A Bíblia vai dizer que Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, sofre pois comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Eu nunca vi alguém na obra não sofrer. Eu vi aqueles que é relaxado, vive a vida como quer, mas eu nunca vi aquele que chega no horário certo, aquele que tem o compromisso de estudar o hino que vai passar, aquele que tem o compromisso de vir para a igreja, aquele que tem o compromisso de fazer a obra de Deus, não para mostrar para alguém, mas porque ama estar na casa de Deus. Eu nunca vi alguém que se dedica na casa de Deus não sofrer. Por quê? Porque está numa guerra. E é Paulo quem diz para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado. O soldado está na guerra, e ora ele atira, ora ele defende, ora ele atira, ora ele defende. Ele cai no chão, ele se arrasta, ele fica ferido, mas no campo da batalha ele não sai. Porque quem
está deslacerado, mas você venceu. Você passou por problemas, perdeu o emprego, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o filho, mas você chegou, é vencedor. É vencedor. Ei, levanta a cabeça. Porque tem gente que entra na guerra, mas ele fica, porque aconteceu isso comigo, porque aconteceu aquilo comigo, porque aconteceu isso, não vou fazer mais aquilo, não vou. Ei, você está ferido, mas é vencedor. Falaram da tua vida, mas você é vencedor. Falaram da tua casa, mas você é vencedor. Está sofrendo, sofreu, está dolorido, mas é vencedor. Você sofre. E Pedro vai escrever à igreja. 1 Pedro 2:21. Pedro vai escrever, presta atenção aqui, vou encerrar. Pedro vai escrever à igreja dizendo: para isso sois chamados. Para isso sois chamados. Para quê? Para sofrer. O sofrimento te aperfeiçoa. O sofrimento te deixa mais forte. Já prestou atenção? Daquela vez que falaram da sua vida, quando inventaram coisas da sua vida, doeu muito, não doeu? Você chorou em casa, se lamentou no travesseiro, mas te deixou mais forte. Foi traída, foi excluída da igreja, mas olha você aqui, te deixou mais forte. Vai sofrendo. E é como um machucado. Você se machuca, mas cresce a casca. Depois fica difícil para machucar no mesmo lugar. E pode até machucar, mas vai crescer a casca de novo. E vai ficar mais firme. Você sofreu. Só que existe um segredo sobre o sofrimento. Olha para o seu irmão aí e diz para ele: existe um segredo. Olha para cá. O segredo do sofrimento é que você só sofre até o momento que você decide superá-lo. Alguém entendeu? Você sofre naquilo até o momento que você decide se levantar, olhar para trás e dizer: ficou lá atrás, sou mais do que vencedor, e continua a andar. Ei, você vai sofrer muitas coisas, mas nem sempre as mesmas. Você vai sofrer diversas coisas, mas nem sempre as mesmas. Você está sofrendo as mesmas coisas porque ainda não superou, mas o céu me trouxe aqui para dizer: é noite de superação. Vai superar esse casamento, vai superar esse filho perdido, vai superar esse chamado, vai superar, vai superar as portas que se fechou, vai superar, vai superar. Você sofreu até hoje, mas o céu manda eu te dizer: levanta-te, se coloca de pé, mulher, vai olhar para trás e vai dizer: ficou lá atrás, agora sou vencedor, sou vencedor. Tem alguém comigo? Então levanta a mão para adorar, levanta a outra para dar glória. Doeu, sofreu, mas o céu vai fazer você superar. Vou melhorar. Só para quem trouxe glória a Deus e aleluia. Você vai olhar para a dor, você vai olhar para a ferida e vai dizer para ela: não vivo mais aqui, eu vivo agora em Cristo. Em Cristo eu estou sentindo uma presença aqui. É noite de cura, é noite de milagre, é noite de presença. O céu me trouxe aqui para dizer: vai haver superação.
Sofreu, mas vai superar. Glória a Deus. Talvez você não vai lembrar nada do que eu preguei aqui, mas vai sair com isso aqui ardendo no teu coração pro resto da sua vida. Sofri, mas vou superar. Toda vez que acontecer algo na tua vida, você vai olhar para o acontecimento e vai dizer: tenho que me levantar e superar. Vou melhorar. A tua história ainda vai ser motivo, mulher, de você sentar com outras e aconselhar elas, porque o que você passou não foi em vão. Há um propósito, há um chamado, há uma história sobre a tua casa. O Levanta a mão. Vai haver superação na tua história. Vai. Eu vejo uma Bíblia aberta na sua frente. Eu nem sei quem você é, mas o céu está mandando eu te dizer: vai haver superação. Eu vejo um jovem na tua vida, e Deus dizendo: vai haver superação na vida desse jovem. Reba, pronto, Deus está aqui. Talaste que me trouxe. Deus está aqui. Revas. Eu vejo tu vindo para consagração. Não sei se é aqui, se é em outra igreja, e você orando, e Deus dizendo: vai orando, porque vai haver superação. Vai haver superação. Vai haver superação. Irmã, vai lá, dá um abraço nela. Vocês, dá um abraço nela. Porque na hora que você abraçar ela, Deus vai superar algo na tua vida também. Há um azeite descendo sobre vocês duas aí agora. Seja renovada agora. A superação. O sofrimento não dura para sempre, irmão. Não dura para sempre. O mesmo sofrimento nunca vai durar para sempre. O povo sofreu no deserto, mas o deserto acabou. O deserto vai acabar sobre a sua vida. Aleluia.
Reposterrai. Porque há momentos que você quer desistir, mulher. Há momentos que você quer parar. Mas fica em paz, porque há uma aliança do céu preparada para a tua vida. Há uma aliança do céu. Vou melhorar. Não é da terra, é do céu preparada para a tua vida. Você não vai desistir, porque hoje eu te fortaleço. Prosterra para sábio, estequemipe doce repassado. Tu não vai desistir, porque o teu passado é uma superação para outras pessoas. Fique em paz. Eu cuidei de você desde lá de trás. Não vou cuidar agora? Acalma o teu coração e seja renovada pela minha presença. Vou superar. Remite, protege Camantútria. E como prova de que sou eu falando contigo nessa noite, eu te curo hoje de uma dor que você sente há muitos dias. Eu desço pelo teu lado direito do corpo. Eu começo a subir pelos ossos da perna. Eu entro nas tuas costas e digo: seja curada pela minha presença. Alguém crê? Dá glória a Deus, pelo amor de Deus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Quero orar pela tua vida. Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem enfermidade aí, corre aqui para frente. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Vai eu sei, quando repassar. Lepriste canto céu. Eu quero que você imagina qual que é a sua enfermidade nessa noite. Só imagina ela. Imagina um local específico. Eu vou orar pela tua vida. Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, Senhor. E a palavra não é minha, Senhor. A palavra é do Senhor. Aqueles que estão aqui na frente, talvez esteja sofrido de enfermidade até o dia de hoje, Senhor. Eu quero profetizar sobre a vida dela. Cura em nome de Jesus. Visita essa enfermidade. Se for no osso, se for no sangue, se for no coração, se for no pulmão. Deus, eu não sei. Se for na garganta, se for nas amígdalas. Deus, eu não sei. Mas cura vidas nessa noite, nesse lugar. Visita em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ainda é o Jeová Rafa, o Deus te cura. Então cura essa enfermidade. Ao tomar do remédio, ao deitar na cama, ao fazer a cirurgia, ou a dobrar o joelho, cura ela em nome de Jesus. Cura os parentes, cura os enfermos, cura a tua igreja e faz eles superar para a glória do teu santo nome, meu Pai. É isso que eu te peço nessa noite. Te engrandeço e te agradeço. Continua conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos sair daqui, Pai, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Protege, abençoa os pastores desta igreja, abençoa o grupo das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Protege essa igreja e dá um crescimento, Senhor, que nunca houve antes dentro dessa casa. É isso que nós te pedimos, te engrandecemos e te agradecemos em nome